Olá, meus queridos, meus amados irmãos, nós vamos hoje estar aqui meditando sobre a vida de Samuel. Ele foi um dos maiores homens de Deus do Antigo Testamento. A sua história está registrada principalmente no primeiro livro que leva o seu nome. Então ele foi profeta, sacerdote e juiz, servindo ao Senhor com fidelidade desde a infância até o fim de sua vida. Seu ministério marcou a transição do período dos juízes para a monarquia em Israel e deixou um exemplo inspirador para todos os servos de Deus. A primeira grande lição que aprendemos com Samuel é que Deus honra a oração sincera. Samuel nasceu como resposta às lágrimas e às orações de sua piedosa mãe, Ana. Durante muitos anos, ela foi estéril, mas nunca deixou de buscar ao Senhor. No tempo certo, Deus ouviu sua oração e lhe concedeu um filho. Isso nos ensina que Deus continua ouvindo o clamor dos que oram com fé. A resposta pode demorar, mas jamais chega atrasada. A segunda lição é que devemos cumprir os votos que fazemos ao Senhor. Antes mesmo de Samuel nascer, Ana prometeu consagrá-lo ao serviço de Deus. Quando o menino foi desmamado, ela o levou ao tabernáculo e cumpriu fielmente sua promessa. Vivemos em uma época em que muitos fazem votos a Deus e depois se esquecem desses votos. A vida de Ana e de Samuel nos lembra que Deus se agrada da fidelidade. A terceira lição que aprendemos é que é possível ouvir a voz de Deus desde cedo. Veja que ainda menino, Samuel servia no tabernáculo sob os cuidados do sacerdote Eli. Certa noite, Deus o chamou pelo nome. Depois de compreender que era o Senhor quem falava, Samuel respondeu com uma das mais belas declarações da Bíblia: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Essa deve ser também a nossa atitude. Deus continua falando por meio da sua palavra e do Espírito Santo. Precisamos desenvolver um coração sensível para ouvir a voz de Deus. A quarta lição que nós aprendemos é que a fidelidade a Deus deve estar acima dos relacionamentos pessoais. Samuel amava Eli, mas quando Deus lhe entregou uma mensagem de juízo contra a casa do sacerdote, ele transmitiu toda a palavra sem esconder nada. O verdadeiro servo de Deus não altera a mensagem para agradar as pessoas. A verdade deve ser anunciada com amor, mas também com fidelidade. A quinta lição é que a liderança espiritual é construída pelo testemunho. A Bíblia afirma que todo Israel reconhecia Samuel como profeta do Senhor. Esse reconhecimento não veio por títulos ou posições, mas por uma vida íntegra diante de Deus e do povo. As pessoas podem até questionar nossas palavras, mas dificilmente poderão negar um testemunho de santidade, honestidade e dedicação ao Senhor. Assim, a sexta lição que nós aprendemos é que o líder deve ser um homem de oração. Samuel intercedia constantemente pelo povo de Israel, mesmo quando a nação pediu um rei e rejeitou seu governo, ele continuou orando pelo povo. Veja que em 1 Samuel 12:23, ele declarou: "Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós."
Essa declaração revela que deixar de interceder pelo povo era para Samuel uma falha diante de Deus. Todo cristão, especialmente quem exerce liderança, deve cultivar uma vida constante de oração. A sétima lição que aprendemos nessa história é que o mais importante é obedecer a Deus. Foi Samuel quem declarou ao rei Saul uma das verdades mais profundas de toda a Bíblia. Obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15 e 22. Deus não deseja apenas rituais religiosos. Ele procura pessoas que vivam em obediência à sua vontade. Uma vida obediente vale mais do que qualquer demonstração exterior de religiosidade. Assim, a vida de Samuel nos ensina que Deus responde à oração, honra a fidelidade, fala aos que têm um coração disposto a ouvi-lo, fortalece aqueles que permanecem firmes na verdade e procura servos comprometidos com a oração e com a obediência. Samuel começou sua caminhada ainda criança e permaneceu fiel até o fim de sua vida. Seu exemplo nos desafia a servir ao Senhor com integridade, coragem e dedicação em todas as fases da nossa existência. Que possamos dizer todos os dias: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E que, como Samuel, sejamos homens e mulheres que vivam para glorificar o nome do Senhor, influenciando nossa geração por meio de uma vida de santidade, oração e obediência. Que Deus nos conceda um coração semelhante ao de Samuel, sensível à sua voz, fiel à sua palavra e perseverante até o fim. Deus abençoe a cada um de nós, no nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.